o que eu vou falar pode ser que incomode algumas pessoas, enfim, que algumas pessoas não se sintam satisfeitas com o que eu vou falar, porque o que eu vou falar realmente mexe com muita gente talvez até se veja nessa situação. Assim, eu de vez em quando me vejo nessa situação, eu acho que ninguém está livre disso, na verdade. Mas é um assunto que precisa ser falado, porque se a gente quer alcançar alguma coisa na nossa vida, se a gente, enfim, quer realizar algo na nossa vida, se a gente quer seguir adiante, é importante a gente entender em que momento que a gente está se vitimizando, né? Então é importante falar do vitimismo, do que é isso e o quanto que isso atrapalha a nossa vida e a nossa caminhada, o nosso crescimento. E em contrapartida também eu vou falar o que é ser proativo, né? E quanto que a proatividade de fato pode mudar a nossa realidade e como a gente pode fazer para fazer um clique na nossa mente, né? E tirar a nossa mente do estado de vitimismo, de lamentação e de impotência diante das coisas para um estado de proatividade, de ação e de resiliência para que a gente realmente possa mudar a nossa vida, assim, nos aspectos que a gente quer mudar, né, naquilo que a gente está insatisfeito. Então, me acompanhe que eu vou explicar essa mudança, vou te passar um exercício para você mudar essa forma de pensar, ou quando você perceber que você está no vitimismo, você poder fazer essa transformação no modo de pensar. O vitimismo, ele basicamente é a pessoa atribuir a outros a responsabilidade por algo que está acontecendo na sua própria vida. Não estou dizendo que outras pessoas não possam estar envolvidas com aquilo que está acontecendo com a gente. Pode ser que isso aconteça realmente. É natural que, às vezes, situações externas também nos afetam. A gente não tem controle sobre tudo. A gente não tem controle sobre o que está à nossa volta. E tudo bem. Até nem... Na verdade, nem é saudável a gente querer controlar tudo. A vida também ela tem um fluxo e a gente precisa aceitar isso, que às vezes tem situações que não estão sob o nosso controle. Ok, mas a gente pode sim ter um poder de escolher a forma como a gente vai lidar com as situações, a forma como a gente, no momento que a gente recebe uma situação, no momento que a gente encara uma situação, como a gente vai lidar com essa situação, que forma a gente vai encarar essa situação. Isso sim a gente tem poder de escolha, né? A gente não precisa estar refém, né, à mercê das situações e ficar impotente, enfim, às vezes a gente tem que ter paciência, esperar o momento certo de agir, ok, isso acontece também, mas de pronto a gente pode ter uma relação proativa com aquela situação na forma como a gente vê a situação. Por exemplo, tem uma frase do Nietzsche que eu acho que retrata bem isso, fala assim: o importante não é o que fizeram com você, mas é aquilo que você faz daquilo que fizeram com você. Entende? Então, assim, isso que fizeram é o que fizeram, não tem muito o que mudar nem controlar. Mas a forma como a gente lidar com a situação, a forma como a gente encara a situação, isso sim pode fazer uma grande diferença. Vou dar um exemplo meu da minha vida, né? Eu tenho um filho autista, eu não escolhi, não foi uma coisa que eu pude escolher, de fato ninguém pode escolher isso, né? A gente tem um filho e a condição que ele vem, a gente abraça, a gente ama incondicionalmente. E é assim que eu sinto realmente, eu amo incondicionalmente ele. Apesar de que eu não posso mudar simplesmente a situação dele, né? E nem tampouco vou abandoná-lo por isso, então é algo que eu preciso encarar, né? Algo que eu preciso estar ali constantemente tendo que lidar. E aí eu posso fazer a escolha da forma que eu vou lidar com isso. Ou seja, eu posso escolher um caminho de brigar com essa situação internamente, emocionalmente, né? Lamentando a situação, triste com a situação, ou encontrar uma forma de aceitar a situação e fazer algo a respeito, buscar soluções ou de repente algum recurso que minimize o problema, que, enfim, dê mais qualidade de vida para o meu filho, que é isso que eu busco para ele, pelo bem dele. Agora, isso é uma escolha que eu tenho, né? Eu não posso escolher a condição dele, mas eu posso escolher a forma que eu vou lidar com a condição dele. E eu acredito que isso em tudo na vida a gente pode fazer essa escolha.
né? E não só, né, naquilo que a gente de fato tem condição de mexer, de a gente condição de agir ou de fazer algo diretamente a respeito, mas em relação àquelas situações em que a gente não tem alcance nenhum de fazer algo a respeito, né? Aquelas que estão totalmente fora do nosso alcance. A gente pode fazer a escolha de olhar aquela situação de várias formas, né? Pode olhar aquela situação com o olhar de que você é uma vítima ou não, ou não. Ou você pode olhar aquela situação como, e diante disso, o que eu posso fazer? E aí é que está o exercício que eu quero propor. Quando você encara uma situação em que você se sente vítima, isso é muito natural, em primeiro lugar, não se repreenda por isso. Eu acho que de pronto é muito natural a gente se sentir vítima mesmo. Mas e aí? Você se sente vítima, pare um momento e faça uma reflexão. Que isso vai mudar a sua forma de pensar. E aí se pergunte, o que eu posso fazer a respeito dessa situação? O que eu posso fazer para melhorar essa situação? O que isso que está acontecendo tem para me ensinar? O que eu posso aprender com essa situação? Outra pergunta também é, como eu me sinto diante disso? Eu me sinto fisicamente, mentalmente, emocionalmente abalada diante do que está acontecendo? Se sim, se eu me sinto dessa forma, o que eu posso fazer para melhorar essa minha condição? Para me sentir mais tranquila, para me sentir emocionalmente mais equilibrada diante do que está acontecendo? O que eu posso fazer para minimizar o que está acontecendo? Se eu não posso controlar absolutamente aquilo, tem alguma forma de eu lidar com isso? Então, assim, você traz para si, percebe? A pergunta na primeira pessoa, a partir de você, o que você pode fazer? Isso é uma atitude proativa diante das situações da vida. Menos passiva, menos impotente e mais ativa, mais responsável, mais autorresponsável diante da situação. Então, esse é um exercício que eu acho que vale sempre, né, fazer. E olha que é importante também, é importante que eu lembrei disso, não é que simplesmente você não possa pedir ajuda, tá? Não é isso. Você, inclusive, pode se fazer a própria pergunta de quem pode me ajudar diante dessa situação? Ou a quem eu posso recorrer para ouvir um conselho, enfim, uma pessoa que já tem uma certa experiência que possa me ajudar a lidar com essa situação. Isso também é uma atitude proativa, entende? Não é uma coisa de simplesmente quem pode resolver isso para mim. Também pode ser, de repente, dependendo da situação, você não consegue resolver. Então, quem pode resolver isso para mim? Mas é importante você ter em mente que quem vai buscar essa solução é você. Então, a atitude de procurar ajuda também é uma atitude proativa, né? A partir do momento que você reconhece que existe um problema para você ter que resolver, enfim, ou que existe uma situação em que você não está vendo jeito de resolver sozinho, procurar uma ajuda, procurar alguém que possa te ajudar também a resolver ou clarear, de repente, a situação. Então, é isso que eu queria falar nesse vídeo. Eu espero que, enfim, tenha sido interessante essa reflexão para você também. E se você gostou, deixe um comentário também aí, se fez sentido para você esse ponto de vista, que eu vou gostar de saber da sua opinião também. Gratidão.